prédios que respiram história e há prédios que sufocam. No coração de São Paulo, entre o concreto e a pressa, existe um edifício onde o tempo parece ter parado. Um lugar em que a fumaça nunca se dissipou completamente. E o calor das almas presas ali ainda vibra no ar. Seu nome é Joelma. Era 1º de fevereiro de 1974. O sol mal havia despontado sobre a cidade e os funcionários do Banco Crefisul chegavam para mais um dia comum. O prédio, de 25 andares, era moderno, símbolo da prosperidade paulistana. Mas às 8h55 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, no 12º andar, iniciou uma sequência que o destino jamais apagaria. As chamas começaram discretas, lambendo os fios, consumindo papéis. Em segundos, o fogo se espalhou como se tivesse fome. O material inflamável das paredes, o carpete, as cortinas, tudo virou combustível. Os elevadores pararam, as escadas ficaram inalcançáveis e a fumaça negra tomou conta dos andares superiores. Quem olhava das ruas via o fogo saindo pelas janelas e pessoas se debatendo no desespero. Alguns tentavam improvisar cordas com panos, outros se jogavam. O chão da Avenida 9 de Julho se tornou o espelho de um horror impossível de esquecer. As equipes de resgate chegaram rápido, mas o fogo, alimentado pelo vento, crescia como um monstro furioso. O calor era tanto que os cabos dos elevadores derretiam e as pessoas dentro morriam sem sequer entender o que estava acontecendo. Helicópteros tentavam resgatar os que estavam no topo, mas a fumaça era densa demais. Muitos subiram acreditando que o ar seria mais limpo lá em cima. Não sabiam que estavam indo direto para a morte. Foram 3 horas de inferno. Quando o fogo foi controlado, o que restou foi um esqueleto carbonizado de aço e concreto. E dentro dele, 187 corpos. Entre os mortos, um grupo chamou atenção. 13 corpos carbonizados foram encontrados dentro de um dos elevadores. Eram homens e mulheres, impossíveis de identificar. Os registros da época diziam restos humanos fundidos ao metal. Essas 13 pessoas nunca foram reconhecidas. Foram enterradas juntas, no cemitério São Pedro, em uma mesma cova. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Dias depois do enterro, os coveiros começaram a relatar sons vindos da sepultura. Batidas, murmúrios, choros. Um deles, chamado Seu Raimundo, contou em entrevista à época. Outros funcionários passaram a evitar o local à noite. Diziam que sentiam o cheiro de fumaça e que, em certas madrugadas, via-se uma névoa alaranjada saindo do túmulo. Com o tempo, as pessoas começaram a chamar aquele grupo de As 13 Almas do Joelma. Em 1981, uma senhora chamada Dona Celina, que frequentava o cemitério, disse ter visto uma mulher vestida de branco, rezando diante da sepultura. Celina se aproximou e perguntou se ela conhecia alguém ali. A mulher respondeu com voz trêmula: "Tô rezando por eles, porque ninguém mais lembra." Quando Celina abaixou a cabeça para rezar também, sentiu um calor subindo dos pés até o rosto. E quando levantou novamente, a mulher havia desaparecido. No chão, havia apenas marcas de queimadura na grama. O prédio foi reformado. Recebeu novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Nova pintura, nova fachada, nova energia. Mas, como dizem, o passado não se apaga, só se cobre. Trabalhadores da obra começaram a relatar incidentes. Ferramentas que sumiam, barulhos de passos, vozes pedindo socorro dentro dos elevadores desligados. Um pedreiro, certo dia, foi encontrado desmaiado no 12º andar. Ao acordar, dizia apenas uma frase: eles estão chamando de novo." Mesmo após a reinauguração,
O prédio continuou acumulando histórias. Vigilantes relatavam elevadores que desciam sozinhos até o 12º andar, às 8h55 da manhã, todos os dias. Outros afirmavam ver sombras refletidas nas portas metálicas, mesmo quando estavam sozinhos. Um segurança, Cláudio Mendes, contou em 1988. Tava de ronda, ouvi choro vindo do elevador número 3. Fui abrir achando que era alguém preso. Quando abri, o ar estava quente e um cheiro de queimado tomou conta. A luz piscou e eu juro mesmo, que ouvi alguém dizer: "A gente não conseguiu descer." Cláudio pediu demissão no mesmo dia. Em 1999, uma equipe de televisão tentou gravar um documentário no prédio. Durante as gravações, os microfones captaram ruídos estranhos, vozes, gritos, sussurros. Um dos técnicos, ao revisar o áudio, ouviu uma voz feminina clara: "Não desce, o fogo ainda está aqui." A equipe interrompeu o projeto. A gravação nunca foi exibida publicamente, mas rumores dizem que a fita ainda existe, guardada por medo ou respeito. Mesmo hoje, décadas depois, síndicos e funcionários do atual edifício confirmam que o 12º andar permanece problemático. As câmeras de segurança captam interferências repentinas, sensores de presença disparam sozinhos e visitantes relatam sensações de calor e sufocamento. Em 2018, uma empresa instalou novas câmeras térmicas. Durante os testes, uma delas registrou 13 pontos de calor, movendo-se lentamente pelos corredores, sem que houvesse ninguém ali. O número 13, de novo. Alguns espiritualistas afirmam que as 13 almas ficaram presas em um ciclo, revivendo o momento de desespero, incapazes de entender que morreram, presas entre o concreto e o fogo. Médiuns que visitaram o local dizem sentir uma energia de agonia, confusão e medo. Um deles relatou que, ao tocar uma das paredes do 12º andar, ouviu mentalmente as palavras: "A gente só queria sair." Quem passa pela Avenida 9 de Julho à noite, se olhar para o alto, pode ver reflexos estranhos nas janelas. Rostos que não pertencem a ninguém vivo. Sombras se movendo quando o prédio está vazio. Alguns motoristas relatam sentir um peso no peito ao parar no farol em frente. Outros dizem ver silhuetas nas varandas, olhando para baixo, esperando, sempre esperando. Hoje, o edifício segue em funcionamento. Moderno, climatizado, seguro. Mas os veteranos, os que trabalham lá há décadas, sabem. Depois das 21 horas, ninguém fica no 12º andar. E se alguém novo insiste em subir, sempre houve o mesmo aviso: se o elevador parar sozinho nesse andar, não abra a porta, porque lá dentro o fogo nunca apagou e as vozes ainda chamam. A gente ainda tá aqui. Era uma noite fria de julho de 2022. O vigia noturno, José Ricardo, trabalhava no edifício havia 8 anos. Nunca acreditou nas histórias, até aquela madrugada. O relógio marcava 2h47, quando o painel do elevador principal se acendeu sozinho. O visor mostrava o número 12. José, curioso, pensou que fosse uma falha elétrica. Pegou a lanterna e foi verificar. Quando o elevador abriu, nenhuma luz acendeu no corredor. Só a lanterna cortando a escuridão e aquele silêncio pesado que parece respirar junto com você. No fundo do corredor, ele viu algo, uma sombra, uma figura humana parada, imóvel. José chamou, mas não houve resposta. Deu um passo à frente e o cheiro veio. Cheiro de fumaça e cabelo queimado. De repente, todas as luzes do andar piscaram ao mesmo tempo. E da escuridão surgiu uma voz, rouca, distante, parecendo ecoar das paredes. "A gente ainda está descendo." José desmaiou. Foi encontrado horas depois,
pelos colegas da manhã, no chão do corredor. Quando acordou, estava coberto de fuligem, como se tivesse passado por um incêndio. Mas o prédio estava intacto. Dias depois, os técnicos revisaram as câmeras. No horário exato em que José desapareceu do elevador, as imagens mostravam uma interferência térmica. Uma silhueta flamejante entrando no 12º andar e outras 13 sombras surgindo atrás dela. O vídeo foi arquivado. Nenhum funcionário comenta. Mas quem viu garante, os rostos pareciam derretidos. E todos olhavam direto para a câmera. Em 2023, uma equipe de pesquisadores paranormais pediu autorização para investigar o local. Foram durante a madrugada, com sensores de movimento, gravadores e termômetros digitais. No início, nada aconteceu. Mas às 8h55 da manhã, o exato horário em que o incêndio começou em 1974, os sensores começaram a apitar todos ao mesmo tempo. O ar esquentou. Os termômetros registraram 37 graus, dentro de um corredor vazio, e o gravador captou vozes múltiplas, desesperadas, repetindo em coro. Os pesquisadores fugiram do prédio e nunca mais voltaram. Mas um deles, Márcio Duarte, deixou um relato antes de morrer, meses depois, em um acidente de carro. Eles não pedem ajuda. Eles pedem para não reviver. Estão presos, no momento exato em que o fogo os tomou. Hoje, quem passa pela Avenida 9 de Julho não imagina o que aconteceu ali. O prédio, imponente, parece como qualquer outro. Mas há quem diga que, ao amanhecer, se o sol bater no vidro na direção certa, é possível ver formas humanas refletidas nas janelas. Rostos imóveis, como se esperassem algo. Talvez paz, talvez lembrança. As flores ainda são deixadas sobre a sepultura das 13 almas no cemitério São Pedro. E de tempos em tempos, alguém jura ouvir uma oração sussurrada no vento. Pai nosso, que estais no céu. O fogo do Joelma acabou há meio século. Mas a dor ainda arde. E enquanto o mundo seguir esquecendo, as vozes continuarão ecoando pelas paredes, pelos elevadores, pelos corredores vazios. E se um dia você entrar naquele prédio e o elevador parar no 12º andar e o visor piscar sozinho, mostrando o número 13, não olhe para trás. A gente ainda está aqui.